Então vamos a 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19. O capítulo 15 é conhecido como o capítulo da ressurreição, porque ele trata longamente do assunto, mas nós vamos apenas nos reportar a um trecho deste capítulo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19, que diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, peço as tuas bênçãos sobre esta pregação na forma de iluminação àqueles que vão ouvi-la, que os que são crentes se regozijem mais e mais neste ensino básico da fé cristã, os que não têm ainda aberto o coração para se renderem aos pés de Cristo e se tornarem salvos por Ele, que hoje esta fé penetre os corações deles, pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. O título da pregação é Cristo ressurreto, eu feliz. Com referência, obviamente, ao versículo 19, que fala que se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes. Então, Cristo ressurreto, eu feliz. Entre os muitos problemas e esquisitices da igreja de Corinto, aliás, temos comentado vários, estamos começando a comentar, porque estamos iniciando uma série sobre todo o livro de 2 aos Coríntios, mas aqui temos mais um. Pessoas da própria igreja afirmando que não existia ressurreição de mortos. Parece que essas pessoas não negavam a ressurreição de Cristo, mas estavam querendo negar a ressurreição de homens, dos outros, tirando Cristo, como se dissessem mais ou menos, tudo bem, nós cremos que Cristo ressuscitou, mas não implica que todos os outros que creem nele vão ressuscitar também. Talvez inventaram algum ensino mostrando que de alguma forma o crente se beneficiava da salvação após a morte, mas sem a ressurreição corporal. Não sabemos exatamente que ensino estranho estava entrando ali sobre este assunto, além do que Paulo nos revela aqui. O fato é que ele se rebela fortemente contra essa heresia. Ele condena de uma maneira dura e com argumento contundente, como temos aqui no versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não existe ressurreição de mortos, como é que Cristo, que estava morto,
ressuscitou. Não crer na ressurreição de mortos é não crer na ressurreição do próprio Jesus. É como se Paulo dissesse: ou você crê nas duas coisas, ou não crê em coisa nenhuma. É isso que ele diz. Jesus Cristo era homem, como nós somos homens, e morreu completamente como homem. Não foi uma morte diferente, não foi uma morte ou algo parecido com uma morte. Não, ele era homem, certo? Deus também, mas como homem, ele morreu como qualquer homem morre. Aliás, ele tinha que morrer, porque foi exatamente para isso que ele veio, para poder, com a sua morte, pagar os nossos pecados. Nós podemos ser aceitos por Deus. Então foi uma morte tão morte quanto a de outro homem qualquer. Não foi uma morte diferente, especial, no sentido de que não podemos chamar de morte. Foi morte. Então foi ressurreição de um homem morto. Se ele não ressuscitou, não há ressurreição de seres humanos que morreram, porque ele era um ser humano. Então o que ele quer dizer é isso: se nós não vamos ressuscitar, Cristo também não ressuscitou. Você está negando, meu irmão, meu amigo, você está negando a ressurreição de Cristo, com essa história de que nós não vamos ressuscitar. Só ele, ou ele e nós, ou nenhum. Um argumento interessante e forte. Aí Paulo entra numa argumentação teórica, ou imaginando consequências absurdas, se Cristo não tivesse ressuscitado. Ele entra por este caminho. E ele coloca aqui, pelo menos, 5 consequências. Versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Vã significa vazia, sem sentido. Toda a pregação do Evangelho é baseada na ressurreição de Cristo. Toda. Cai por terra. Totalmente. O sentido da pregação, se ele não ressuscitou. Continua morto. E que Salvador é ele. Se continua morto, onde é que estão as boas novas? O que oferecer aos perdidos, que ele disse que veio salvar? O que restou da pregação? Pode parar. Pare, fecha a boca. Cada pregador fecha a boca, fecha a Bíblia, e vamos para casa e acabou-se, e vamos ficar na nossa desesperança, porque a pregação do Evangelho foi destruída, se Cristo não ressuscitou. Segunda, é vã a vossa fé. Toda a fé se esteia, se baseia no fato de que Cristo ressuscitou e está hoje sentado à direita do Pai, convidando pessoas para o seu reino, através dos seus discípulos, que receberam o Espírito Santo de Cristo. Aliás, o Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo dos pecados, da justiça e do juízo. Alguns se convenceram, se tornaram discípulos de Cristo, e esses que se tornaram discípulos de Cristo se tornam então pregadores do Evangelho. Estão falando em nome de Cristo, mas ele está morto. Então tudo isso se pulveriza. Como é que ele nos vai enviar o Espírito Santo? Primeiro, para nos convencer dos nossos pecados. Segundo, para habitar em nós, que ele prometeu mandar o Espírito dele. Como ele terá comunhão pessoal conosco, se ele está morto? E a grande maravilha da salvação, muito diferente do que simplesmente mudar de religião, que muitos pensam assim, não entendem bem o que significa uma conversão a Cristo, mas basicamente a recuperação da condição de poder comungar com Deus, do qual estávamos separados por causa dos nossos pecados. Essa comunhão com Deus em Cristo é preciosa demais.
nem só preciosa, ela é fundamental para termos vida espiritual. Sumiu, não ter comunhão com o morto. Como ele vai nos livrar da morte eterna, se ele próprio não conseguiu se livrar da morte? Como ele virá nos buscar, que ele disse que viria nos buscar. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Fé em morto não vale coisa alguma. Muita gente, inclusive, gosta de dizer: eu tenho muita fé. Tenha fé que isso vai se resolver. Fé em quê, meu amigo? Fé numa pedra? Fé numa estátua? Fé nos pássaros, numa árvore? Fé em quê? Não, mas tenha fé. Não me aperte, não complique as coisas, não complique a minha teologia, não. Tenha fé em alguma coisa e tudo vai dar bem com você. Muita gente diz isso, é impressionante. Acho que uma criança de 10 anos de idade, se ela pensar um pouquinho, ela vai ver o quanto é ridículo esta afirmação. Tenha fé. E mesmo alguns, mas não tão inconsequentes, e que até se chamam de cristãos, ainda confundem essa questão do objeto da nossa fé, ou seja, o alvo da nossa fé. Muitos falam que têm fé de uma maneira até séria, mas o fato de ser sério não quer dizer que é errado, ou que também não tem sentido. Não, eu tenho muita fé em Deus. O que significa esta fé em Deus? É fé que Deus existe? É isso? Não, eu tenho fé que Deus é o Criador, que o mundo de fato foi criado, como o livro de Gênesis diz, em 6 dias, no 7º Deus descansou. Eu tenho fé nisto. Isso não salva ninguém. Eu tenho fé que pessoas que não aceitarem Jesus Cristo vão para o inferno. Ótimo. Pois é bom ter esta fé e acreditar nisso mesmo. Só que isso também não salva ninguém. Então não é qualquer fé que vai salvar. Mesmo a fé envolvendo o nome de Deus. Não. Os demônios também creem. E o quê? Tremem. Os demônios têm fé nesse sentido. E tremem. Então a salvação ela é todinha baseada numa fé muito específica, altamente concentrada numa pessoa. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta pessoa viva. O Filho de Deus. Essa fé, claro, que envolve o Pai do Senhor Jesus Cristo. E envolve o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então, na realidade, podemos dizer, é uma fé no Deus triuno. Mas quis Deus, pelo plano da salvação, que esta fé fosse concentrada, mais objetivada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está morto, não se levantou lá do túmulo onde foi colocado depois de ser crucificado e morto. Então não ficou nada da nossa fé, se ele não ressuscitou. Versículo 15: somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Estamos mentindo o tempo todo. E pior, mentindo a respeito de Deus. Uma mentira envolvendo o nome de Deus, porque estamos o tempo todo dizendo que Deus fez uma coisa, ressuscitou Cristo, sem ter feito. Então nós somos falsos, Deus é falso. A verdade já saiu daí. É péssima a consequência disso. Está todo mundo enganando todo mundo. Quarta consequência, versículo 17, ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo continua morto, como é que ele poderia nos perdoar? Eu creio que a morte de Cristo, a morte dele apenas tivesse condições de ser aceita por Deus como potencialmente válida para salvar
pecadores. É difícil especular sobre isso, é uma ideia pessoal minha, não vou muito longe disso, porque é teórico. O problema é que cada pecador precisa ser perdoado no ato da conversão. E essa conversão vem através da justificação, quando Deus nos declara justos, porque Ele lança sobre nós a justiça de Cristo. Cristo reparte conosco a justiça dele, ou joga sobre nós a justiça dele. Como é que ele faria isso estando morto? Não faria. Nós não teríamos justiça nenhuma para herdar ou para compartilharmos se ele estivesse morto. E a ressurreição está diretamente ligada com a nossa justificação. Aqui vai um pouquinho de teologia, Romanos 4, mas é bom vocês aprofundarem um pouco nisto também, um pouquinho de vitamina teológica. Romanos 4, 18 a 25. Abraão, estou em Romanos 4, 18 em diante. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual, o nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Não haveria justificação se não houvesse a ressurreição de Cristo, se nunca houve a ressurreição de Cristo. E sem justificação, ninguém estaria salvo. Estaríamos em guerra contra Deus. Olha o versículo seguinte, 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo se baseia na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ainda permanecemos em nossos pecados. Não fomos justificados pela fé, se Cristo não ressuscitou. E mais, a Bíblia diz que Cristo é o nosso advogado, que intercede por nós. Você contrataria algum advogado morto? Alguém de sã consciência? Não, mas ele morreu faz pouco tempo, não faz 3 dias que ele morreu. Bom advogado, excelente. Mas não dá. Morreu. Mas ainda está fresquinho ainda o túmulo dele. Não dá, morreu. Então nós temos um advogado que intercede por nós continuamente diante do Pai nos céus. Um advogado morto. Quinta consequência absurda. Tudo aqui é absurdo que nós estamos falando, né? Que Paulo levantou como uma hipótese que arranha a mente e o coração só de pensar se Cristo não tivesse ressuscitado. No versículo 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, eles não foram salvos coisa nenhuma, eles foram iludidos. E Paulo poderia continuar falando aqui indefinidamente sobre este absurdo da não ressurreição de Cristo e igualmente o absurdo dos mortos em Cristo não ressuscitarem também.
Mas ele resolve encerrar o argumento, ou os argumentos que ele utilizou aqui, e antes de afirmar categoricamente que Cristo de fato ressuscitou, e iniciar um longo período, um longo texto aqui, ainda em 1 Coríntios 15, sobre ressurreição, ele vai falar muito, ele vai descer muito fundo no ensino da ressurreição. Aí falando da ressurreição de Cristo, da nossa ressurreição, aí fala da ressurreição dos nossos corpos que serão glorificados, fala muito, que eu nem vou comentar hoje. Mas antes disso, ele diz uma coisa interessante, no versículo 19, então voltando a 1 Coríntios 15 e 19, que é de fato o assunto principal da pregação. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É como se ele dissesse mais ou menos assim: se Cristo não ressuscitou, esqueçam a ressurreição de vocês. Ou em outro, ou nenhum, como já expliquei. Esqueçam. Nada de céu, nada de glória eterna, nada de passar a eternidade toda ao lado de Cristo, nada de galardões. Esqueça. Tudo que nós temos a usufruir da salvação em Cristo, então, seria apenas durante esta vida. Se assim for, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí vem a pergunta: por quê? E eu tenho algumas sugestões de respostas. Primeira, o crente fiel sacrifica momentos de lazer e de prazer lícitos para trabalhar por Cristo. Ele sacrifica muitas vezes, visando o futuro, visando o que está à frente, investindo pesadamente no tesouro celestial. Cristo mesmo nos incitou a isto, dizendo para nós guardarmos os nossos tesouros no céu, não na terra, onde há traças para comerem e os ladrões para roubarem. Não, aqui não, invistam lá no céu. Ele foi muito claro. Então, depois de tudo isto, de nós investirmos nesta vida, olhando para o tesouro celestial, e descobrir que não existe tesouro celestial coisa nenhuma, é um engodo, é muita infelicidade. Segunda sugestão: nós sofremos aqui pela causa de Cristo, acusações, injustiças, perseguições. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Se você espera ser fiel em Cristo, veja o que lhe aguarda. 2 Timóteo 3 e 12, se você já é fiel em Cristo, você deve conhecer alguma forma do que está escrito aqui. Ora, 2 Timóteo 3 e 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para citar apenas esse: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Um instrumento de tortura e de morte. Se não houver ressurreição, nós sofremos aqui, nesta vida, à toa, por nada, cada vez que nós sofremos por Cristo. Cada vez que nós, de alguma forma, encontrarmos uma divergência com os do mundo, encontrarmos uma hostilidade do mundo, uma perseguição leve ou forte do mundo, cada vez que nós enfrentamos isto, e ainda glorificamos a Deus por isto, à toa, não serviu para nada, coisa nenhuma. É muito ruim. Pior de tudo, teremos passado a vida numa bendita esperança, aguardando a vida eterna maravilhosa,
em que os pecados não estarão mais nos perturbando, nos torturando dia a dia, mesmo já tendo sido nós perdoados em Cristo, mas a carne ainda está conosco de alguma forma, ainda nos atrapalha muito, e nós ficamos ansiosos para nos livrarmos disso, para conhecer pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, como será Ele, como será a aparência dele. E João fez tudo para descrever, e usou palavras impressionantes como fogo, luz, espada, bronze polido. João fez o que pôde para descrever, mas não consegue, nem nós conseguiríamos hoje, mesmo conhecendo muito mais ciência do que João. Mas ficamos pensando, como será Cristo? E como será conhecer Davi? Eu quero ver Noé. Pois a minha vontade grande é dar um abraço no apóstolo Paulo. Como é que vai ser isto? Mas vai dar para abraçar mesmo? Vai. Se vai ter corpo glorificado, é corpo. Então, lamento muito, Paulo, mas um abraço eu vou lhe dar. Sei que tem cultura que não gosta muito de abraçar, gosta de ficar 2,5 metros e tal, mas eu vou dar um abraço em Paulo e rachar a costela. Acabou. Sumiu. E o Pai Celeste como é? E o Espírito Santo? Como é que vai ser a relação com esse Deus triuno? E essa casa, esse lugar que Cristo disse que vai preparar para mim, a casa do Pai dele, como é isso? Tem árvores, tem jardins, como é? Ele fala de fato em Apocalipse, fala em árvore, mas como é essa árvore? Esqueça, tudo isso foi mera ilusão, nós fomos iludidos, acabou a vida, voltou ao pó, não tem ressurreição, fim de tudo. É triste só imaginar. Eu tenho um amigo familiar que diz, somos igual a um jumento, e ele gosta de dizer, enche a boca mesmo, somos igual a um jumento, morreu, pó. Fique à vontade, mas eu não quero me considerar assim, e nem você, e nem milhões de nós que de fato temos fé em Cristo. Nós nos recusamos a encarar desta forma. Bom, se Cristo não ressuscitou, lamento muito, mas a boa nova é esta, não vai acontecer coisa nenhuma disso aí, você está totalmente iludido. Eu quero fazer uma observação, quando eu falo no sacrifício do tempo e nos sofrimentos por Cristo, nas perseguições por Cristo, eu não quero dar a entender absolutamente que a vida aqui, enquanto chegamos lá, ela é ruim e desagradável, tudo que é bom está reservado para o futuro, só se fala em futuro aqui, por enquanto é só desgraça. Não, eu não estou querendo dar a entender isto. Apesar do árduo trabalho por Cristo, sim, e das grandes dificuldades que enfrentamos nesta vida por sermos fiéis a Cristo, sim, que temos, mas há benefícios enormes, indizíveis nesta vida. Paz no coração, por exemplo. Qual é o valor disto? Convicção de que a nossa alma está protegida pelo Todo-Poderoso Deus, comunhão espiritual com Deus, e muitas outras bênçãos. Só que também estas coisas que nos beneficiam aqui nesta vida, por causa da nossa fé em Cristo, também elas são ligadas com o futuro. Não tem jeito, a gente não escapa. A parte disso, o falso evangelho da prosperidade, em que um dos benefícios de você se converter, os benefícios nesta vida aqui, é poder comprar carrão, é ficar rico, é ficar curado imediatamente de qualquer tipo de doença. A parte disso, porque isso é falso, não é assim. Há muitos crentes morrendo de todo tipo de doença, todo dia. Há crentes que quebram financeiramente e que enfrentam grandes dificuldades também. Crentes enfrentam todo tipo de dificuldades. Então, e ao mesmo tempo há crentes que ganham dinheiro também, que têm saúde também.
Uma coisa não está diretamente ligada com a outra, como o Evangelho da Prosperidade falso ensina. Talvez se alguém ligado a esse tipo de doutrina me ouvir aqui dizer, não, o pastor Mauro falou de paz no coração, falou de certeza de salvação, falou de proteção da alma, mas ele não falou do mais importante, pelo qual eu aceitei Jesus, e agora sou evangélico. E o que é? As bênçãos que o pastor disse que eu ia ter, principalmente se meu dízimo fosse gordo. Mas ele não estranho, o pastor Mauro se esqueceu desse tipo de bênção. Não esqueci não, é porque não está prometida esse tipo de bênção, prometida. Aliás, uma doença pode ser uma grande bênção, muito maior do que uma saúde, porque ali a pessoa pode crescer em Cristo muito mais do que cresceria se estivesse na saúde. Então, o Novo Testamento olha a bênção de uma maneira diferente do que esta ideia, que até tinha mais base no Velho Testamento, mas hoje não tem absolutamente. Então, não coloquei como benefício nesta vida de uma conversão, não coloquei as coisas materiais, que podem ser, repito, muitos de nós, talvez todos poderíamos levantar no dia aqui de testemunho e falar de bênçãos materiais, sim, tudo bem. Mas pessoas sem Cristo também têm, muitas vezes, sucesso material e têm saúde. Então, não é isso que vai distinguir, apesar de que nós entendemos que a nossa saúde, as coisas boas, e o conforto e tudo mais, vem de Deus e nós glorificamos a Deus por isto. Só que nós glorificamos igualmente a Deus pelas doenças e pelas dificuldades. Então, não é algo que vai distinguir a vida de um crente como um benefício nesta vida. Por isso é que eu não coloquei. Coloquei paz e essas coisas mais espirituais. Então, repetindo, eu abri uma espécie de um parênteses, voltando então, essas coisas estão intimamente ligadas com o futuro também. A paz interior que nós sentimos hoje, nesta vida, ela é real. Claro, quem tem sabe como ela é real, mas ela é incompleta. Quem tem também sabe que é incompleta. A nossa convicção é que essa paz que hoje nós temos é só uma amostra do que será no futuro. A proteção que nós temos de Deus aqui não é total. Muitas vezes ele não nos protege fisicamente. Faz parte do plano dele, como já falei, é uma bênção também a não proteção para crescimento espiritual, tudo bem, mas fato é que a proteção que nós temos de Deus aqui nesta terra não é completa. Nada me garante que eu não vá sofrer algo muito violento, ou qualquer um de vocês, de hoje para amanhã. Nada. Então, cadê a proteção de Deus? Não, a minha alma é protegida. A sua alma. Mas o seu corpo? Bom, ele protege quando ele quer. Pois é. Muitas vezes ele não quer. Claro. Aí nós olhamos para onde? Para frente de novo. Não, porque a proteção mesmo, total, alma, espírito e corpo, no caso que será glorificado, vai ser só lá no céu. Total. Aí não tem perigo Deus sofreu um mínimo tipo de agressão ou de violência, acabou-se. Quando, meu irmãozinho? Na frente. Aqui não é. Que coisa. A nossa comunhão com Cristo que nós temos hoje aqui na terra, ela é real, muito agradável, mas muito limitada também. Nós sabemos disto. Sempre queremos mais comunhão com Cristo. E fica um peso na consciência de que a gente não tem mais comunhão com Cristo, é porque nós temos dado pouco tempo a Ele. E nossos pecados nos atrapalham. E, bom, seja por que for, dói em nós, ou no crente sério, pelo menos. Dói que ele não tenha mais comunhão com Cristo do que já tem, independente do estágio que ele se encontre
em termos de comunhão com Cristo. Independente, pergunta se o apóstolo Paulo não queria ter mais comunhão com Cristo do que ele tinha. Estava doido para ir para o céu. Então a comunhão de Cristo que nós temos aqui, por melhor que seja, também é incompleta e nós só nos conformamos quando nos lembramos. Não, aguenta aí, porque a comunhão mesmo, pura, plena, forte, espetacular, total, vai ser no céu. Ora, então o que fica? Se nós tirarmos a expectativa ou a perspectiva do céu, até mesmo as coisas boas que nós temos nesta vida, por sermos crentes, perdem o sentido. Não foi à toa que Paulo disse, nós somos os mais infelizes, nós vamos ser muito infelizes, seríamos muito infelizes, se Cristo não ressuscitou. Ô vida desgraçada que nós teríamos, triste. Agora, interessante é que Paulo foi mais longe, ele não disse simplesmente que nós seríamos infelizes sem a nossa esperança em Cristo, ou se ela se resumisse apenas a esta vida. Ele comparou com o restante das pessoas e concluiu, nós somos mais infelizes do que o que não tem Cristo. Claro, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a maioria nem tem Cristo, infelizmente, pois nós somos mais infelizes do que ele. Então, ele não apenas falou de maneira absoluta, mas relativa, ele comparou os discípulos de Cristo com os não discípulos de Cristo e disse, são os mais infelizes do que eles. Ora, isso não é difícil compreender não, gente. Eles não teriam sido decepcionados com nada. Ouviram a pregação, não creram, cá para nós, no que fizeram muito bem, né? Fizeram muito bem, não creram, uma pregação furada, que só fala ressurreição, ressurreição, não tem ressurreição, nossa esperança em Cristo é só para esta vida, não creram no que fizeram muito bem, viveram a vida deles, fizeram o que quiseram, os prazeres da carne, contaram as dificuldades e as alegrias da vida, que tem as duas coisas mesmo, e voltaram ao pó. Não tem ressurreição, aproveitaram a vida, fizeram o que puderam para agradar a si mesmos, não foram iludidos em nada pela consciência deles. Nós, totalmente iludidos, vamos sofrer muito mais. A ilusão maltrata, gente. Qualquer tipo de ilusão. Pode olhar, as pessoas mais infelizes são as que foram mais enganadas, acreditaram numa farsa, investiram em mentiras. Então esse é o crente. Se a nossa esperança é em Cristo, só se resume a esta vida. Tudo bem, já estou cansado de falar nesse negócio de Cristo não ter ressuscitado. Está muito ruim isso, as perspectivas são terríveis em todos os aspectos futuros. Nesta vida aqui, a vida não vale coisa nenhuma também, se Cristo não ressuscitou, nem nós vamos ressuscitar. O fato é que Cristo ressuscitou, sim. Esse é que é bom. Aí está a boa nova, versículo 20. Que eu não vou pregar sobre o 20, mas eu não posso deixar de ler. 1 Coríntios, então, voltando a 15 e 20. Mas, olha a solenidade, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu fico imaginando, depois do apóstolo Paulo ter descido aqui nos pensamentos sombrios da hipótese de uma não ressurreição de Cristo, ou mesmo nossa, imaginando coisas que doem na alma, e graças a Deus, coisas teóricas, mas eu fico imaginando a alegria com que ele encerrou o versículo 19,
e passou por 20, e daqui por 20 ele foi até o versículo 58, falando muito só sobre ressurreição. Dá vontade até de pregar outras mensagens sobre o restante do 15. Mas deve ter sido muito, muito alegre para Paulo escrever isso. Todo o restante do capítulo 15 fala nisso. Todo o Novo Testamento ensina a ressurreição de Cristo. O próprio Velho Testamento tem profecias sobre o assunto, não tão claras na época, mas tem uma verdadeira maravilha. E se Cristo ressuscitou, é certíssimo, certíssimo que nós também vamos ressuscitar. Eu quero encerrar com 2 observações. Ao crente. Uma pregação como essa, que gira em torno de uma realidade futura. A ressurreição é a realidade futura. Pelo menos a ressurreição, no sentido de nós irmos para o céu e lá, depois de um tempo, recebemos corpos glorificados. Há um aspecto em que nós já ressuscitamos com Cristo espiritualmente, puramente em termos espirituais, já podemos dizer que somos ressurretos em Cristo, já vivemos com Cristo, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais hoje, mas eu não quero tratar este aspecto, só lembrando que há um aspecto em que nós podemos dizer que já ressuscitamos sim, já passamos da morte para a vida. Ok, mas no sentido que eu estou falando, ressurreição como o gozo já de uma vida no céu, ao lado de Cristo, adorando o Pai em espírito e em verdade, e com corpos glorificados, nesse aspecto, claro, é futuro. Muito bem. Então, essa realidade futura, pergunto eu, mexe com você? Lhe deixa meio requieto na cadeira aí de tão gostoso que é o assunto, e você fica meio ansioso, querendo que chegue logo, ô vidinhazinha complicada, está com Cristo é muito melhor, como dizia o apóstolo Paulo. Mexe com você, só você pode responder esta pergunta, só você, porque é algo muito pessoal, muito íntimo. Ou parece uma coisa meio irreal, muito longínquo, muito distante. E ressurreição é uma coisa meio complicada, tem a morte antes. Não me fala nem em morte. Eita, tem a tal da morte pela frente. Gosto nem de pensar. Não vou nem em enterro, não gosto nem de cemitério. Não quero pensar nisso, não. Sabe que tem crente que age assim? Tem crente que age assim, que não quer muita conversa, só falta dizer isso, conjuro. Quando fala em morte, não é para ser assim, não. O crente é para enfrentar a morte com muito mais naturalidade, muito mais. Meus filhos, principalmente Mauro e Suzana, eram pequeninos quando minha avó morreu. Eu conversei com a Sandra, vamos levar no caixão. Eu, vamos, claro, vamos. E levei, pediram ser eu que estava morto. A mãe deles, com muitas crianças, veem os pais mortos, algum assassinado na frente, atropelado, veio o irmãozinho morto. Claro, não devemos fugir da morte desta forma. Nós não vamos ser mórbidos, pensando em morte o tempo todo. Isso é outra coisa, não é saudável. Mas enfrentar a morte com a maior naturalidade possível. Eu sei que é algo estranho e que é contra a nossa natureza morrer, entrou por causa do nosso pecado. Nossa natureza, digo, como nós fomos criados em Adão, sem pecado, depois já nascemos com a natureza pecadora já decaída, mas é contra aquilo que era para ter sido, não houvesse havido o pecado. Então é algo que mexe, sem dúvida, mexe muito e às vezes assusta. E, é claro, é algo grande demais, né? Tolice, morte é a mesma coisa de dormir e acordar, você morre lá e tudo bem. Então, claro que não é assim. Mas o crente deve lutar um pouco, ou muito, para resistir a essa ideia de que é um tabu, sabe? Que é uma coisa apavorante demais e que você não quer nem pensar nisso. Isso é que eu quero tentar influenciar vocês,
para encararem com mais naturalidade, o que é terrível, sem dúvida que é terrível. Mas nós já vencemos a morte em Cristo. Não é para nos apavorar mais. O último inimigo que faltava ser vencido era a morte. Ela foi vencida, exatamente porque Cristo ressuscitou. Então, se não ia um enterro por medo de cemitério, coisa assim, vá. Não sendo por isso, sendo por outro motivo, outro assunto aí, mas procure, peça a Deus mais força e mais naturalidade com isto. Então não é para você pensar em morte como uma coisa repugnante só em pensar, e pelo fato da ressurreição estar após a morte, o que é óbvio, aí que você não pensa mesmo, porque não pensa num, não pensa no outro, claro, então é uma coisa muito vaga, muito longínqua para você. Não faça isto. Pensai nas coisas que são... Acabou aí? E não nas que são aqui da terra. Não! Parece que a gente faz o contrário. É impressionante isto. Pensa nas coisas do alto, as coisas do alto. O que são, senão consequências da ressurreição? Não pense nas coisas que a ressurreição vai lhe trazer. Ou a transformação para aquela geração que Cristo vier, quando Cristo vier buscar nas nuvens. Você dedica boa parte dos seus pensamentos, do seu tempo, das suas energias, a sua capacidade de trabalho, de reflexão, de ação para as coisas do alto? Coisas que ocorrerão após a sua ressurreição? Ou você se concentra tanto nos cuidados das coisas desta vida que deixa em segundo lugar, terceiro lugar, as coisas religiosas, as coisas da Bíblia, quase como separando assim. E eu disse coisas religiosas entre aspas, de maneira negativa, meio pejorativa. É horrível esta ideia de que as coisas desta vida e as coisas religiosas, essas coisas. Religião nem existe na Bíblia. Religião na Bíblia é você visitar os órfãos e as viúvas, se manter contaminado do mundo. Isso aqui é religião, é uma vida pura diante de Deus e amorosa às pessoas. Pronto. É religião no sentido que a gente conhece, instituições já feitas pelos homens, com seus estatutos e suas coisas. Não tem isso não nas Escrituras. Então, a sua vida espiritual, ela deve ser de uma forma tal, entremeada com a sua vida, as vidas, vamos dizer, ligada com as coisas daqui, que devem ser uma só entidade, uma só coisa. E detalhe, e a parte espiritual muito mais forte, muito mais presente, muito mais dominadora do que o pouquinho de tempo que você deixa para as coisas daqui desta vida, essas coisas velhas que vão ficar aqui mesmo no instante, vão passar. Bom, é as outras. Então eu vou gastar meu tempo, minha cabeça, minha inteligência, meu dinheiro, eu vou jogar nas coisas que têm futuro, que têm valor. As daqui, então coisa boa ouvir uma mensagem sobre essa ressurreição, mexe comigo, acho bom demais, me anima para viver ainda mais pensando em Cristo. Eu estou perguntando a você, qual é o efeito que uma pregação desta tem na sua vida? Além de ter aprendido uma boa dose de teologia aqui e tal, justificação, ressurreição, ótimo, tudo bem, perdão de pecados e tal. Mas aqui eu não pretendi dar uma aula de teologia, mas desafiar você, crente, irmão em Cristo, a viver mais no dia a dia, pensando nessas coisas e considerando realidade mesmo. O fato de que você já está ressuscitado em Cristo espiritualmente e que lhe aguarda uma ressurreição espetacular. Interessante quando a gente fala às vezes de gênios, né? É famosa, não sei se é piada ou história, que perguntaram, que alguém estava conversando com Einstein, lá na universidade que ele trabalhava e tal, aí depois de conversar um pouco ele perguntou, eu estava vindo dali ou era dali? Aí o outro disse, dali. Então já almocei. Cabeça longe, almoço, nem se lembrava mais de ter almoçado, onde é que tinha vindo, coisa nenhuma.
pensando só na física dele, nas coisas. Então a ideia de que esses cientistas com cabelos desgrenhados, eles vivem no outro mundo, meio desligados. Será que teria sentido alguém fazer uma brincadeira com você, maliciosa ou não, de que você é meio desligado das coisas daqui, que você meio que vive no outro mundo? Não no sentido de Einstein, não no sentido dos gênios, com suas físicas e seus experimentos, às vezes amalucados e perigosos, seus aventais todos manchados, alguns até queimados, mas não nesse sentido de viver no outro mundo da ciência, mas no outro mundo mesmo, no outro mundo, no mundo onde está, na existência, onde está no céu, onde está, na realidade, onde está o Senhor Jesus Cristo, olhando para as coisas do outro mundo, meio desligadão das coisas daqui. Eu sei que nós temos aqui que ter responsabilidades como cidadãos, como pai de família, como empregados, como patrões, eu sei disto. Aí você entendeu bem minha pergunta. Teria sentido alguém fazer com você uma brincadeira desta, maliciosamente ou não, não importa. Eu vou dizer quase assim, você ficaria orgulhoso se alguém dissesse, fulano parece que anda no outro mundo, desligado das coisas. Tudo bem, cumpre suas obrigações em dia e tal, mas parece que é uma coisa meio secundária. Ele só para fazer mesmo, e tem que fazer, faz. Mas não é onde está o gozo, o prazer, as alegrias, a concentração. Não, está meio desligadão e pensando nas coisas do alto. Fica a pergunta. Eu acho que seria um elogio espetacular para um crente, esse tipo de comentário. E você, amigo sem Cristo, que já ouviu, talvez, o Evangelho muitas vezes, ouviu, e quando eu comecei a pregar, aí já classificou no arquivo do cérebro, a mensagem é sobre arquivo 3B2, ressurreição. Já conhecia algumas coisas sobre ressurreição, mas interessante, vou ouvir mais algumas. Realmente aprendi mais algumas coisas sobre ressurreição. Legal, valeu a pena ter vindo ao culto. Não faça isso com você próprio, não. Não pense que existe só ressurreição para crente. E que o não crente não tem nada a ver com isto. E morreu, voltar ao pó e acabou-se. Não é não. Quem morre sem Cristo também será ressuscitado. Mas para vergonha e horror eternos, conforme diz Daniel, capítulo 12, versículo 2, e o próprio Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 5, versículo 29, palavras dele mesmo, certamente se lembrando da passagem de Daniel. João, capítulo 5, versículo 29, ele diz claramente, vou ler o 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Voz de quem? Dele, Cristo. E sairão. Aí vem dois grupos dos que se acham no túmulo e que vão ouvir a voz de Cristo. Dois grupos. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Olha aí, essa que nós temos falado, a ressurreição do crente. 2, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ele está citando Daniel aqui. Ressurreição para sofrimento eterno. Jesus falou muito do inferno, no lugar onde o verme nunca morre, onde haverá prantos, ranger de dentes, pavor, solidão, negritude. Então, quando falar em ressurreição, não pense que pelo fato de você ter resistido até hoje a aceitar Cristo, que isso não tem nada a ver com você. Tem. Agora, para que tipo de ressurreição você vai despertar? Esta aqui é a verdadeira pergunta. Então, que tal trocar essa ressurreição para algo tão terrível, que está destinada para os que rejeitam o Evangelho e assim fazem mal diante de Deus?
Que tal trocar esta ressurreição terrível, ou para algo terrível, pela ressurreição para a vida eterna? Meu amigo, se Cristo ressuscitou, então os crentes ressuscitarão com Ele e para Ele. Não tenha a menor dúvida. Os não salvos em Cristo ficarão muito longe dele. E pode assumir que Cristo de fato ressuscitou. Isso é muito mais certo que o fato de que você está sentado aí nesta cadeira. Creia nisto. Peça perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos seus pecados. Confie nele. Senhor, me dá esta ressurreição logo do meu espírito, já, imediatamente. E eu vou viver aqui o tempo que tu quiseres para a tua glória, pensando agora na ressurreição total, plena, até de um corpo novo. E a sua vida será totalmente outra, muito mais gostosa, mais digna, mais útil, e terá muito mais sentido para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver o que foi dito e viver para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este ressuscitado que está agora ao Teu lado direito, intercedendo por nós, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.